Sejam bem-vindos a mais uma aula, Espada do Espírito. Nós estamos aí falando sobre o reino e hoje nós vamos na terceira parte desse módulo. E nós estamos aí, estudamos, quem nós somos aqui na Terra, na primeira aula. Na segunda estudamos as bem-aventuranças do reino. E hoje nós vamos falar sobre quem nós somos aqui, como as pessoas têm que nos ver nesse reino. Então eu te convido a orar para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir. Eu não sei como você entrou nesta aula, mas eu sei como você pode sair. Amém? Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por mais um tempo com a tua palavra. Obrigado porque João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que esse conhecimento da verdade que é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele venha, Pai, e Ele fique alojado, introduzido em nosso espírito. Que a nossa mente, nossa alma, seja dominada pelo nosso espírito, pelo Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo nós renascemos, revivemos, nascemos de novo. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, Pai. Não pode. Porque é necessário nascer da água e do Espírito, Pai. Que nesta aula, Senhor, nós possamos aprender o que nós precisamos mostrar como eclésia lá fora. Espírito Santo, tu tens total liberdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí, você está preparado? Então, vamos lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Aleluia. Vou dar um tempinho aí. Vamos aprender a manusear a Bíblia. É muito importante isso para você. Então, versículo 4, aliás, versículo 3. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para a gente ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. E deixa eu te falar, você não vai nascer de novo no céu, você nasce aqui na terra. Então, você tem que ver o reino aqui na terra. Nicodemos, que era membro do Supremo Tribunal dos Judeus, diz assim, questionou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: Nicodemos, em verdade eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. Então, nós nascemos de novo. Então, quando você nasce de novo, você vê o reino. Só que não é lá só, é aqui. Porque nós somos eclésia, nós estamos aqui para implantar uma cultura. Nós estudamos isso na última aula. E hoje nós vamos entender o que Jesus fala, o que nós precisamos ser aqui na terra. Então, vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra: vós sois, eita, aleluia, aleluia. Eu sou, você é, nós somos. Está comigo? Identidade. Começa a se ver como Deus te vê. Começa a se ver como Jesus te define. Sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então você não vai ser pisado no céu. Muitas pessoas, muitos cristãos estão sendo pisados aqui pelos homens. Deixa eu te falar, Jesus foi pisado, não para que você pise, mas para que você reflita, para que você tempere. Como que as pessoas têm que nos ver?
Eu fiz aqui um apanhado sobre alguns atributos do sal. Dá tempero. Sabor. É usado como conservante. Diminui a deterioração. Tudo que vai se deteriorando. Ele desinfeta, destrói bactérias. É usado como antisséptico para cura. Fertilizante para que a colheita fique mais forte. Será que nós temos sido isso? Será que nós temos frutificado? Será que nós temos sido tempero para a vida? Talvez você não se enxergue isso dessa forma. Deixa eu te falar, Jesus veio para os doentes. Mas chega uma hora, irmão, que nós temos que sair do leito, sair da condição de enfermo e começar a ser enfermeiro ou médico. Sabe, pega esse leito hoje e começa a andar. Começa a se ver, não como você está, mas como você é. Como a Bíblia te define. E a Bíblia nos define, não como coitado, não como tadinho. Isso é autopiedade, isso é autocomiseração. Jesus já pagou isso tudo. Começa a se ver como rei e sacerdote. Não adianta ter coroa com mente de miséria. Não é isso que Jesus conquistou. O preço foi muito caro. Agora presta atenção que ele diz aqui no 14. Vós sois. Então é isso que eu sou. É isso que você é. Como assim, professor? É o que está dizendo aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E deixa eu falar, aqui não tem erro. Nós podemos errar, mas aqui não. Aqui os erros já foram relatados e nós temos uma condição de acerto, que foi tudo consumado. E ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Irmão, você já viu na estrada, quando você está chegando perto de alguma cidade, que à noite ela está iluminada, você vê aqui, parece ninho de vagalume. Eu fiz uma certa viagem, certa época, no Pantanal. Né, eu peguei o rio, acho que é Paraguai, né, e a barca ficou parada lá nas margens do rio. E lá não tem luz, não tem nada, é natureza, né, no meio do Pantanal. E de repente eu fui na cobertura do barco, vamos dizer assim. Quando eu subi, irmão, eu vi um ninho de vagalume. Parecia uma árvore de Natal. E é isso que Deus deseja da gente, sabe? Você foi feito para brilhar. Você foi feito para que as pessoas olhem para você e vê luz, vê tempero. E para que serve uma luz apagada? Para quê? Para nada. Ela não tem função. E qual o papel da luz? Da direção. Porque quando você tem luz, você tem firmeza para onde você vai, né? Qual o caminho que você vai seguir. E muitas vezes, você sabe o que acontece? Nós estamos dentro da nossa casa. E falta a luz, mesmo dentro da sua casa, você fica perdido, conhecendo o caminho. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. A gente conhece a palavra, a gente conhece as circunstâncias, e de repente, sabe, a gente não vê a luz, não vê a saída. Mas a luz te traz visão clara, segurança, firmeza, clareza. Isso tudo a luz traz. E olha o que ele fala assim, versículo 15. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la no cesto. Quando você acende uma luz, uma vela, hoje nós usamos o celular, né, você coloca no alto, que quanto mais alto essa luz estiver, mais ela vai iluminar. Então Deus não te chamou para ficar escondido. Deus te chamou para que você cresça e apareça. Você não fala, Cristo que tem que aparecer. Não, irmão, preste atenção. Ele vai aparecer através de você. Você é o porta-voz dele. Você é o representante do reino. Você é o embaixador. Então, irmão, quando você chega, você tem que chegar com autoridade. Você tem que chegar com a luz de Cristo. Para quê? Para que essas pessoas desejem ter aquilo que nós temos. Mas não.
Você só vê crente, eu estou no vale, eu estou no deserto. Irmão, Deus não tem problema com o vale. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Eu estou no vale, mas eu não tenho uma vale. Porque eu tenho um cajado que me consola. Eu tenho um consolo do Espírito Santo. Eu estou no deserto, mas eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. E no deserto, eu não fico reclamando do que eu estou passando, nem do que o governo do homem está dizendo. Eu fico dizendo que está escrito, está escrito, está escrito, porque foi assim que Jesus atravessou o deserto. Aleluia! E a luz, ela precisa brilhar. Preste atenção aqui, né? Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Agora, olha só em João capítulo 1, o que diz a palavra? No princípio, Jesus era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, então, irmãos, a palavra é Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Então, tudo que você vê foi feito através da palavra, até nós. O que nós fazemos hoje, o que nós criamos hoje é porque somos imagem e semelhança do Criador. Por isso que o homem cria. Nenhum outro ser cria, só o homem. Agora preste atenção, nele, na palavra, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então preste atenção, essa luz, que hoje somos nós, no passado era a nossa vida, foi a nossa vida. Só que essa vida não está mais nele, está em nós. Porque quem é a luz do mundo hoje sou eu e você. Será que você tem sido um referencial para você mesmo? Será que as pessoas têm visto em você, em meio à adversidade, em meio à situação no casamento, você brilhar? Mas como, professor? Minha alma grita, pois é, volta lá e faz fé de novo. Você não anda pela tua alma, você anda por fé. E fé não anda por sentimento, anda pelo que está escrito. Você foi chamado para brilhar, porque você é luz. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Você está passando por uma situação e pessoas vão vir a você pedir aconselhamento nessa situação que você está passando. É para que o Espírito Santo está fazendo isso, para que você lembre que assim como você aconselha o outro, esse conselho serve para você também, porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Quantas vezes eu, como professor, irmão, passando por uma situação dentro da minha casa, dentro do meu casamento, pessoas vieram me pedir aconselhamento exatamente na área que eu estava passando. Olha só, coincidência? Não. O Espírito Santo me lembrando, você conhece, bota em prática. Aí diz assim, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. O que está dizendo aqui quando Deus olhou, lá em Gênesis, capítulo 1, a terra sem forma, vazia, o Espírito Santo parado lá. O que Deus falou? Não falou do que estava vendo, falou o que queria ver. Ele haja luz e liberou luz. E a luz deu forma, a luz encheu o que estava vazio. A luz, né, clareou, deu uma nova condição, deu uma nova visão, mudou a visão do que Deus via. Começa a ver como Deus vê. Deus estava vendo, quando ele olhou, a Bíblia relata que estava sem forma, vazia e trevas. Mas eu tenho luz. E quem é a luz? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então deixa eu liberar logo a palavra. Haja luz. E houve luz. O que você está liberando? Agora preste atenção. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E hoje, ele veio para ser luz, e nós cremos porque nós fomos iluminados. E hoje essa luz foi transferida dele para você e para mim. E você tem que ser testemunha para que essa luz ilumine outros. E que outros recebam essa luz. Acende esse interruptor hoje em nome de Jesus. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. Ou seja, ele não tinha nem a luz ainda, mas ele já testemunhava. E nós temos. Que testemunho nós temos dado? Aí presta atenção no versículo 9. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então,
Se a palavra é a luz e nós somos a luz, temos que ter a palavra para iluminar a humanidade. Aleluia. Aquele que é a palavra, que é Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Aí o que acontece? Ele se entregou para que o mundo agora reconheça ele através de nós. Então presta atenção. Jesus é a palavra é luz. E a luz está em nós. E isso faz parte do reino. Vamos lá no Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 105. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então presta atenção. A palavra é lâmpada e luz. Agora, não adianta você ter uma luz apagada. E a palavra ela tem que estar na tua boca e no teu coração. Você aprendeu isso em fé. Então presta atenção. A palavra ela entra no nosso espírito. Por quê? Imagina uma lâmpada. É a palavra. Lâmpada para os meus pés. Agora, a lâmpada apagada, ela te dá alguma direção? Não. Aí presta atenção. Luz para os meus caminhos. Se a lâmpada estiver apagada, você não vai ter luz. Se você não tem luz, você vai tropeçar. E muitas vezes, nós estamos em situações em nossas vidas que nós não sabemos o caminho exato a qual caminhar. Mas será que você tem buscado, será que você tem acendido o interruptor? Deixa eu te ensinar como é que acende o interruptor. Ele está apagado. Agora eu vou acender. Isso Deus não vai fazer por você. Isso aí é você que faz. Está no controle de Deus? Não está, está no seu. Deus sabe de tudo, sabe. Tudo que Ele quer que a gente saiba está aqui. Quem precisa ligar o interruptor agora sou eu e é você. Agora presta atenção. Presta atenção aqui. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Olha o que é a lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada. Ou seja, a lâmpada, ela tem que estar no teu espírito. A palavra não pode estar nos seus sentimentos. Presta atenção. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? É a palavra, é a luz, é Jesus. Agora vamos aqui à inteligência. A inteligência, que é a alma, e o discernimento humano, ou seja, sua mente, seus pensamentos, seus desejos, revelam tudo o que se passa num corpo. Então, irmão, as suas emoções, elas desencadeiam, elas desaguam no seu corpo. É por isso que os médicos falam hoje, né, que mágoa traz doença, ressentimento traz doença. Agora, a lâmpada é o teu espírito. Se essa lâmpada estiver acesa, a sua alma, ela vai receber, ela vai ser iluminada. E quando ela é iluminada, você tem direção. E o seu corpo começa a receber o comando dessa luz. Para onde você vai caminhar, para onde você vai ser direcionado, de que forma você vai pisar. Você vai ficar firme em adversidades. Agora, eu sou luz. O que adianta você falar que é? Se você não está desempenhando o papel de uma luz acesa, de uma luz funcionando. E tem lâmpada aí que já está queimada, irmão. Vem comigo aqui em 1 João. Aleluia. 1 João. Não é Evangelho de João, não. É a carta do apóstolo, primeira carta de João. Aleluia. Capítulo 1, versículo 4.
Diz assim: estes ensinos vos escrevemos. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Então Deus deseja que nós vivamos aqui na terra com uma alegria completa. Espírito, alma e corpo. Presta atenção. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos, vos pregamos, é esta. Então o apóstolo está dizendo, ó, o que nós ouvimos, o que nós estamos testemunhando, nós estamos pregando é essa. E o que eu estou te ensinando é o que eu recebi daqui. Deus é luz. E nele não existe a mínima sombra de trevas, porque a luz vence as trevas. E que é a luz é a palavra. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Por quê, irmão? Não é que você não vai ter adversidade, mas você é a resposta do problema. Você é a solução do problema. Você não é o questionamento, nem a pergunta, você é a resposta. Você é a resposta para a sua casa, você é a solução para a humanidade. Agora, preste atenção no versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, e você é a luz, eu sou a luz, temos plena comunhão uns com os outros. A minha casa está uma confusão. Acenda o interruptor está em você, não está no outro. Está em você, decida hoje. Temos plenas, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue, ele é presente. Se tu errou, recomeça hoje. Se tu falhou, peça perdão. Se tu está certo, né, que está alinhado com a palavra e você está sendo perseguido, espera, porque Deus vai te honrar. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, irmãos, sabe, nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos e andarmos na luz. E sabe por que tem muita família aí sem comunhão? Porque luz e trevas não combinam, irmão. Agora, a luz, ela vence as trevas, ela não perde para as trevas. Agora, como que eu sou luz? Eu decido, eu não sinto, eu decido andar por aquilo que eu estou aprendendo. Então, o que eu quero liberar para a sua vida agora? A luz da palavra. Eu não sei se há trevas, se há deformidade, se está vazio, mas eu quero declarar: haja luz, haja paz, haja renovo, haja restauração, haja provisão, haja cura emocional, haja cura física, haja sede e fome da palavra, haja alegria, haja renovo, haja saída, haja saúde, haja paz, haja domínio próprio, haja mansidão, haja tudo aquilo que é fruto que está dentro de você, fluindo em nome de Jesus. Haja luz, iluminação, direção, firmeza, renovo, orecata. Receba agora em nome de Jesus. Haja paz, paz. Eu libero a tua vida sobre esta palavra, em nome de Jesus. Fica aí nessa bênção. Você é luz, você é salvo. E até a próxima aula.